O tema da palavra de hoje: enlatados. E de fato é o que você está pensando. E no meu caso específico não foram somente as imagens, viu, irmãos? De repente eu me dei conta daquela justificativa apresentada no enredo. E dizia assim: a fantasia traz uma lata de conserva como uma defesa da dita família tradicional, formada exclusivamente por um homem, uma mulher e os filhos. E depois a citação dos grupos religiosos evangélicos como alvo. Por isso eu decidi pensar um pouco, sabe, irmãos? E como resultado desse processo de reflexão, a primeira coisa que Deus me deu foi uma mensagem. Eu publiquei na minha conta no Instagram, e eu não sei quantos puderam ver. O que eu fiz? Eu trouxe para cá, porque eu sei que alguns não acompanham, não acessam as redes sociais. Eu vou pedir que as luzes sejam apagadas. É bem curto, mas o primeiro impacto que isso trouxe ao meu coração, o resultado foi esse. O desejo de cuidar é coisa de quem ama. Talvez por isso, quando meus filhos eram pequenos, eu fiquei imaginando um jeito de colocá-los num potinho e conservá-los assim ao meu lado. Depois foi a vez de meus pais. A morte levou os dois para bem longe de mim. A mamãe não pôde ser cremada, mas foi ela quem acabou abrindo a urna cinerária e jogando as cinzas do meu pai, curiosamente na mesma praia onde mais tarde ela veio a morrer afogada. Algumas vezes eu penso que o casamento é como uma latinha, um espaço apertadinho em que decidimos nos lançar, vivendo como que espremidinhos, com a difícil tarefa de tornar singular aquilo que é plural, transformar em um só corpo aqueles que são dois inteiros. Eu até entendo, sabe, que o tempo não pode ser interrompido. Meus filhos mais velhos já saíram de casa, estão escrevendo as suas próprias histórias, meus pais partiram, mas junto com a Cláudia nós continuamos como sardinhas confortavelmente enlatadas, celebrando a vida. Nesses dias de carnaval, 3 dos nossos 4 filhos estavam conosco. As meninas trouxeram os genros e os netos. A nossa festa foi maravilhosa. O segredo? Um forte desejo amoroso de estar junto. Quando Jesus olhou a cidade de Jerusalém, ele disse em tom de lamento: eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. Ele estava nos ensinando que o querer precede o estar junto e que o amar é uma decisão. O fato é que não foi somente isso. Aqui estou para pregar sobre enlatados, mas esse é um tema estranho e até anacrônico, porque no tempo do Cristo, no tempo do Antigo Testamento, latas não existiam. Eu não sei se você conhece a história da lata, eu fui atrás. A história da lata começa em meados de 1795. Napoleão estava preocupadíssimo com a alimentação do seu exército. Muitos estavam morrendo não na guerra, mas pela falta de alimentação. E então ele promoveu uma espécie de prêmio, 12.000 francos para quem inventasse um método eficiente de conservar a comida. E o resultado foi que, ele era até francês mesmo, era um cozinheiro, ele conseguiu, usando garrafas de vidro, rolha, conservar o alimento. Mas logo veio a resposta dos ingleses. 15 anos depois, um cidadão chegou à conclusão de que não era um bom recurso, porque garrafa, vidro, acabava quebrando em meio às campanhas militares. E foi então que ele resolveu usar o estanho. E assim surgiram as latas. Irmãos, Igreja Batista do Farol também é cultura, não é, irmãos? A história da lata, a história da lata. Então, como é que eu posso falar de enlatados usando o texto bíblico? Eu preciso reconhecer que a Bíblia não faz referência às latas, mas faz referência aos vasos e faz referência aos odres.
Deixe-me lhe mostrar. Há um texto em Jeremias, capítulo 40, versículo 10, em que o profeta diz assim: recolhei o vinho, as frutas de verão e o azeite, e colocai-os nos vossos vasos. Eu não sei quantos já ouviram falar de uma técnica afegã chamada canjina, e aqui tem uma imagem. Eles conseguem conservar uvas por cerca de 6 meses, e elas ao final desse período ainda estão frescas, envolvendo-as em barro. Curioso isso. Mas o texto sagrado ainda vai me dizer, e é Timóteo, na carta a Timóteo que Paulo escreve isso, que em uma grande casa não há apenas vasos de ouro, de prata, mas também de madeira e barro. Então, certos até aqui, não existe referência a latas na Bíblia, mas de vasos, sim, e de vasos dos mais diferentes. Só que eu mencionei, além dos vasos, isso que vai aparecer esta imagem, que são os odres. Feitos sim de couro animal, ele é curtido e de repente esta pele se transforma em um espaço para guardar o vinho, mas não somente o vinho. Eu vou mostrar-lhes, há uma referência bíblica no caso de Agar, que o texto diz assim: e consumida a água do odre, estava ela com o seu filhinho, saindo da casa de Abraão, e o texto sagrado diz que o odre foi usado para guardar água. O mesmo profeta que mencionei há pouco, o profeta Jeremias, ele fala de um outro uso do odre, e ele diz: todo o odre se encherá de vinho. Mas tem um odre para mim especial, irmãos. Eu vou mostrar-lhes. Está escrito no livro dos Salmos, capítulo 56, versículo 8. A Bíblia diz assim: põe as minhas lágrimas no teu odre. Você já imaginou a imagem poética de um Deus que recolhe as minhas lágrimas, as suas lágrimas, e colocam estas lágrimas, ele coloca estas lágrimas numa espécie de odre santo? É como se ele estivesse me dizendo que nenhuma das minhas lágrimas, nenhuma lágrima de um servo de Deus, de uma serva de Deus, é vertida sem que o Senhor não esteja acompanhando isso de perto. Isso traz uma paz, uma tranquilidade à minha alma. E por falar em odres, agora sim, vem o texto que servirá como base de nossa reflexão. Já consegue imaginar? Lucas capítulo 5, versos de 33 a 39. Ali está escrito assim: os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como nós e os fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. É o que está escrito. Meus irmãos, década de 80, eu estava no seminário, entrei no seminário exatamente em 1980. E havia uma espécie de queixa nos corredores, nas salas, nas reflexões. E a queixa era específica, era voltada, dirigida àquilo que a gente chamava de enlatados. Eu afirmo, sabem, irmãos, que não há nada mais perigoso à fé que uma religiosidade enlatada. Eu fui pastor em Recife. E os irmãos não imaginam que naquele período, tinha um rapaz em nossa comunidade, que ele não conseguia aceitar o fato de que no processo do trabalho missionário em nosso país, muitas daquelas canções que eram cantadas e entoadas nos Estados Unidos, foram traduzidas e começaram a fazer parte da nossa inódia, do nosso cancioneiro. Sabe o que aconteceu? De repente eu vi aquela criatura com um bottom na igreja, escrito: abaixo o cantor cristão. Abaixo o cantor cristão. E eu me recordo que todo o discurso era nessa direção.
aliás, naquela época, esse livro eu acho que ele foi publicado em 1987. Essa obra chamada Os Demônios Descem do Norte, ela faz uma espécie de relação entre o protestantismo e o americanismo. Eu coloquei essa expressão porque não consegui encontrar outra. E esse autor tentava de alguma forma dizer que toda a nossa obra social, que as nossas escolas, que os nossos colégios, era na verdade um grande plano, sabe aquelas ideias? Um grande plano internacional para dominar a nossa gente, para descaracterizar o nosso povo. Eu fui professor de História de Igreja e História dos Batistas por 18 anos da minha vida. E esse livro tão fino, ele é muito mais movido por uma ideologia do que pelos fatos históricos. Muito mais dirigido por uma posição política do que por uma questão de natureza teológica. E de repente lá estava ele, apresentando os nossos missionários, aqueles que vieram, como se fossem próprios agentes da CIA em nosso país. Meus irmãos, mas eu continuo a dizer, sabem? Eu acho que nós precisamos entender que existem três questões muito fortes naquilo que é a ação missionária. De um lado a cultura, do outro lado a cosmovisão e o desafio da contextualização. Eu não sei se os irmãos sabem, mas estamos celebrando missões mundiais. Os irmãos sabem que eu já estive em alguns campos missionários. E sabe o que os nossos missionários fazem? Eles chegam lá na Angola, chegam lá na China, chegam lá na Europa, chegam em países aqui, e eles levam as canções que nós cantamos, traduzem também estas canções, e acabam fazendo a mesma celebração, e a mesma história se repete. Porque o missionário, ele carrega consigo toda a sua cultura, toda a sua história. Ninguém faz missões, irmãos, sem levar consigo a figura do missionário. O missionário é também gente enquanto realiza a obra. E esse processo de contextualização, às vezes, leva a gerações, até que surjam compositores, novas canções. E uma das coisas que eu fico às vezes impressionado é que há quem imagine que toda inspiração de Deus musical cessou, que não há gente sendo tocada pela graça e motivada pelo Espírito Santo de Deus a compor coisas, canções, algumas com a nossa cara, com o nosso jeito. Mas eu quero agradecer a Deus por aquela gente que veio e trouxe canções que às vezes eram canções de sua gente, de sua terra, de canções que, não sei se você já foi surpreendido por melodias que apareciam ou aparecem em alguns filmes, mas isso aqui é uma música do cantor cristão. Irmãos, E eu vou dizer mais, Lutero chegou a fazer isso. Para alcançar as pessoas, ele conseguiu colher algumas canções populares da Alemanha e colocar nestas canções, nestas melodias, uma mensagem da palavra, do texto sagrado. É por isso que quando eu vejo declarações como essa, eu simplesmente me reporto ao texto que lemos. E querem saber por quê? Eu não sei se você percebeu, mas o primeiro verso que eu li, o versículo de número 14, ele diz assim, preste atenção comigo: os discípulos de João Batista, foram a Jesus e lhe perguntaram, por que os seus discípulos não têm o hábito de jejuar como nós e os fariseus? Você conseguiu perceber os destaques que eu já fiz ali no texto? Há dois grupos aqui, avance por favor. De um lado, os discípulos de João Batista, do outro lado, os fariseus. Eu não consigo enxergar nenhum ponto comum entre esses dois grupos, porque os discípulos de João Batista, se você quisesse encontrá-los, deveria ir para os desertos. João Batista era a inspiração do contra-status quo, era aquela voz que proclamava no deserto, ele denunciava a hipocrisia dos fariseus. Se você quisesse ouvir João, você era obrigado a sair de Jerusalém. Mas se você for olhar para o grupo farisaico, é exatamente o inverso. Não é gente que vive no deserto, é gente de cidade, é gente mergulhada no templo, discutindo questões da lei, a interpretação da lei. Mas de repente, os dois grupos aqui parecem que resolvem fazer uma aliança
E a pergunta agora se dirige a um terceiro grupo. Por que os discípulos, os teus discípulos, os discípulos de Jesus? E aí o texto sagrado vai colocar da seguinte maneira: por que eles não têm esse mesmo hábito de jejuar como nós? Eu não sei se você já percebeu, mas você precisa agradecer a sua mãe. Ela tinha razão. Sua mãe tinha razão quando dizia que você não é todo mundo. Porque a proposta dos discípulos de João, a pergunta, na verdade era essa: por que os teus discípulos não são como todo mundo? Olha, até fariseus e discípulos do João Batista têm como hábito o jejum, mas por que vocês não fazem isso? Por que vocês não se rendem a essa experiência que faz parte de nossa cultura, de nossa tradição, da religião judaica? Deixa eu lhe dizer uma coisa, sabe, irmãos, eu tenho aprendido que quando Jesus usa aquela expressão, a tua fé, lembra-se disso? A tua fé te salvou, vai a tua fé. Ele aponta para um lado pessoal, para um lado intransferível de nossa relação com Deus. E aí eu volto ao texto, porque a pergunta dos discípulos de João a Jesus, ela é mais ou menos assim: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar? Essa é a tradução da Nova Versão Transformadora. A tradução clássica diz assim: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Posso lhe dizer, a religiosidade, ela transforma em mecânico aquilo que deveria ser espontâneo. É tão curioso isso, irmãos, tão curioso, porque a pergunta daqueles discípulos de João Batista parecem apontar para um lado comum. Mesmo tão diferentes, parecem que eles reproduzem o mesmo comportamento. As nossas atitudes precisam ser determinadas não pela tradição, por aquilo que estamos culturalmente, acomodados, não pelos costumes, mas pela pessoa do Cristo. E esta é a resposta de Jesus. Lembra-se o que foi que ele disse? Os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo. Quem é o noivo, irmãos, nessa história? O próprio Cristo. E o que é que o Cristo está dizendo? Quem determina o comportamento, as atitudes do povo de Deus, dos discípulos do Cristo, é o próprio Cristo. Por isso nós precisamos quebrar, irmãos, essa cadeia. Nós precisamos destruir, irmãos, esses grilhões que parecem tornar comum e igual fariseus, discípulos de João Batista e igreja. A gente não pode continuar com esse tipo de discurso, irmão, de que é assim mesmo, de que é normal, que a gente precisa se acostumar. Eu não consigo. E aqui, troquem as latas pelos odres. Aliás, eu queria fazer uma homenagem às latas. Posso fazê-lo? Eu já mencionei ele aqui. Ele é fantástico. Uma criatura extremamente inteligente, G.C. Quirino. E tem uma poesia dele, Agruras da Lata d'Água, que é muito interessante. Eu fiz questão de fazer alguns cortes, porque às vezes as expressões que ele usa não devem ser proferidas de um lugar como esse. Mas ainda assim, experimente a homenagem que ele fez à lata d'água. Vejam só, ele diz assim: e eu que fui enjeitada só porque era furada, me botaram um pau na boca, sabão grudaram no furo, me obrigaram a levar água, já quase toda enfadada provei lavagem de porco, aí mexeram de novo, botaram um pau na beirada, e assim, desconchavada, medi areia e cimento, carreguei muito concreto molhado, duro e friento, me amassaram as beiradas, cortaram minhas entranhas, lá fui eu assar castanha, fui por fim escancarada, servi de coxo de porco, servi também de latada. Se a coisa não complica, talvez eu seja uma bica,
pela próxima invernada. E o inverno é chuva, é água, e eu encherei outras latas, cumprindo minha jornada. Como alguém consegue fazer poesia com a lata d'água, né, irmãos? É uma coisa maravilhosa, é maravilhosa. Mas sabem por que eu sugeri substituirmos as latas pelos odres? Porque no texto existem duas forças que operam. De um lado, a contração. Do outro lado, a expansão. E a sensação que eu tenho é que tudo se resume a isso: contração, expansão. É como se fosse rigidez e flexibilidade. Por que digo isso? Observem o que está escrito no versículo de número 16. O texto diz assim: o pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. Deixa eu explicar. Eu não sei se... Hoje ninguém mais usa roupa de linho, não é, irmãos? Mas houve um tempo, especialmente... Usa, né? A Cláudia está dizendo, usa. Tá certo, irmã, usa, tá bem. Mas eu estou falando, sabe daquele cidadão que usava traje de linho, engomado, irmãos, sabe? Com aquele ferro que pesava 1 tonelada. Quem passava roupa não precisava ir para a academia, irmãos, porque um ferro daquele era suficiente. Carvão colocava dentro, cuidado para não sujar. E eu não sei como é que aquela gente conseguia sair com aquela roupa branquinha. Já ouviu falar de vinco? Ninguém mais sabe o que é isso, né, irmãos? Depois da calça de... Como era aquela calça que senta, levanta? Não tinha uma propaganda assim? Depois que ela chegou, como era? Eu sabia que tinha gente dessa época. Pois bem... Depois dessa fase, eu acho que a gente a gente ia às vezes comprar uma roupa, e se a roupa fosse de linho, a gente tinha que comprar um tamanho maior, porque o que ia acontecer? Quando lavar, vai encolher. Aí Jesus diz, olha, você tem uma peça de roupa, e quer fazer um remendo, você não vai pegar um tecido novo, para costurar num tecido que já foi, sabe? Lembra das duas forças? Que já contraiu. Por quê? Aí o texto vai dizendo, porque o buraco vai ficar maior. Eu fico às vezes pensando que esse tipo de solução que você tem pensado para o seu problema, posso dar uma palavra profética? O buraco vai ficar maior. Todas as vezes que a gente usa uma solução, todas as vezes que a gente trilha um caminho, que não foi resultado da orientação divina, que não é fruto de sabedoria, é fruto do impulso, é fruto da paixão, é fruto disso, daquilo, eu vou lhe dizer, o buraco vai ficar maior. E não somente isso, observem o que é que o texto vai falar sobre os odres. Aí o texto diz, o couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Consegue entender? Ali está o vinho. E à medida que ele fermenta, sabe? Ele vai dilatando, ele vai se expandindo. E quando o couro do odre é novo, ele acompanha esse processo. Só que, observem, tem um limite. Por quê? Porque o odre, ele envelhece junto com o vinho. As duas coisas estão casadas. Aí o texto diz, Jesus olha para aquela gente e diz assim, olha, você não vai pegar um odre que já se estendeu o máximo que podia, e vai colocar vinho novo sobre ele. Por quê? Aí o texto vai dizer, porque os recipientes vão deixar vazar o vinho, e você vai desperdiçar. Consegue entender? É por isso que a gente precisa entender 3 coisas. Mateus, ele está escrevendo o seu evangelho para judeus convertidos ao cristianismo. Segunda coisa, a atitude acolhedora de Jesus para com os publicanos, para com os pecadores, é o que serve como pano de fundo para essas palavras. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, vocês estão acostumados a criar barreiras, a serem tão sectários, a ter essa visão de mundo. O evangelho é mais do que isso. E se vocês pegarem esse evangelho e colocarem dentro com essa rigidez, vocês vão desperdiçar a oportunidade de experimentar a liberdade da graça de Deus, da glória de Deus na sua vida. E aí me permitam fazer a terceira observação, eu não disse que eram 3.
Jesus, ele está falando daquilo que parece fazer parte do senso comum. Por quê? Porque notem como ele começa as duas ilustrações. Ele diz assim: além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. E depois no versículo 17: e ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Observa, parece que há um consenso em torno disso, ao contrário do que aconteceu hoje. Não foi quem não gosta de brigadeiro e alguém levantou, mas aqui no texto, olha, ninguém. É como se Jesus dissesse: olha, o senso comum é esse. É como se ele dissesse: olha, se a gente se comporta assim em relação a odres e vinhos, a remendos da roupa, do tecido, comecem a pensar na dimensão espiritual. E uma coisa para mim surpreendente nesse texto é que a gente lê o texto, sabe, e não se percebe. Isso acontece, por exemplo, com a palavra amor. Existem várias palavras gregas para amor, e a gente precisa ir lá na língua grega para perceber assim: é deste amor que estão falando. Deixa eu lhe explicar. No texto que justificava lá o enredo, se falava sobre o neoconservadorismo, e aqui essa palavra também aparece, acredita? A palavra neos. O contraste entre neos, porque neos de fato significa novo, significa recente em relação ao tempo, novo no sentido de surgiu agora, deu para entender? Novo em relação ao cronos. E por outro lado, aparece a palavra kainos, que também é novo, também é traduzida por novo, mas é novo no sentido de novidade, novo no sentido de nunca usado, uma nova qualidade, uma nova maneira. Deu para entender? Aí vejam só, quando o texto vai terminar, no versículo 17, Jesus está dizendo o seguinte: vinho novo, vinho neos, é guardado em recipientes novos, kainos, para que ambos se conservem. Consegue perceber? Há uma riqueza tão grande nisso, não é, irmãos? Há uma riqueza tão grande nisso. É como se o texto estivesse dizendo a mim e a você: o vinho novo é o símbolo do evangelho da graça de Deus. O vinho novo, irmãos, é a declaração da liberdade diante do pecado. O vinho novo é o estabelecimento de uma nova aliança no sangue do Cristo. Eu vou mais longe. Sabe o que é que o texto está me ensinando? Que é o conteúdo, é o que tem por dentro que determina a forma. Que é o vinho novo quem de alguma maneira exige a nova estrutura. É o conteúdo que determina a estrutura. Não sei se eu fui claro, mas eu vou tentar explicar de um outro jeito. Gente religiosa costuma ter várias caixinhas, sabe? E tudo tem que encaixar. Tudo tem que encaixar aqui, acolá, aqui, acolá, aqui, acolá. Aí vem Jesus que diz o seguinte: não é a forma que determina o conteúdo, é o conteúdo que determina a forma. Eu aprendi ao longo desses anos de ministério, sabe, irmãos, que a palavra do Senhor permanece. Nem uma vírgula, nem um tio deve ser retirado. Mas a forma como a gente encarna, contextualiza, fala, abraça, celebra, isso vai mudando, irmãos. Mas lembra do limite do couro? Se a gente esticar demais, o que é que acontece, irmãos? Rompe, estraga, desperdiça. E desperdiça não só a estrutura, o odre, mas também aquilo tão precioso que o odre carregava dentro de si. É por isso que troquem as latas pelos odres santos do meu Senhor. Sabem, irmãos, todo processo de expansão precisa reconhecer os seus limites. Sim, a família mudou ao longo desses, 20, 30, 50 anos. Eu não sei quantos tios você teve, mas eu posso falar da família do meu pai. Papai tinha uma família não muito pequena. Eram 21 filhos na casa da vovó, irmãos. E ela era baixinha, sabe, irmão? Pequenininha. E todo mundo ficava impressionado. Ele dizia que quando era a hora de botar o café, uma lata vinha para a mesa, cheia de leite.
Alguém ia lá, ordenhava, trazia o leite, enchia uma lata. Imagina, irmãos, um monte de homem trabalhando lá na fazenda, cuidando das coisas. Uma mesa absurdamente grande. Absurdamente grande. Eu não sei quantos aqui têm 21 filhos, deixa eu ver. Quantos aqui sonham em ter 21 filhos? Interna. Não, pelo amor de Deus. Não é verdade? As famílias mudaram, irmãos. Sabe aquelas casas onde tinham 2, 3, 4 gerações convivendo, todo mundo junto? Isso mudou, não mudou? Mudou. Ah, sim, a gente tem famílias constituídas por aquela mãe, por aquele filho, por aquele pai, por aquele filho. Eu tenho família aqui de irmãs. Que família linda, já viram quando elas chegam ali para estacionar aquele carro? Uma família linda, cuidando uma da outra. E a gente crê que isso é família. Mas todo processo de expansão precisa reconhecer os seus limites, os princípios estabelecidos pelo próprio Senhor. E aqui, deixa eu lhe dizer, por fim, cuidado com a acomodação. Às vezes a gente se acomoda aos odres e a gente não consegue celebrar a vida. Às vezes a gente se acomoda de uma forma inversa, a gente quer acomodar o vinho santo novo da graça a padrões de comportamento que a própria graça repudia. Cuidado com a acomodação. A gente precisa levantar voz profética neste mundo, irmãos, de olhar e dizer, não é assim. Não é desse jeito. Esse não é o propósito original do Senhor. Não foi para isso que nós somos criados. Deus tem planos maravilhosos para o seu povo. Eu preciso continuar, irmão, senão cala este púlpito. Mas eu preciso também ter cuidado com as perdas e com o desperdício. O vinho não pode ser desperdiçado e os odres não podem ser rasgados. Os vestidos precisam ser consertados, irmãos. As roupas, os buracos precisam ser tapados. E uma das coisas preciosas, sabe, irmãos, é que o texto lá de Apocalipse diz que a gente vai receber uma pedrinha branca. Lembram-se disso? Uma pedrinha branca. E essa pedrinha branca às vezes era símbolo da liberdade de um escravo. E na pedrinha escrito o nome dele. E a gente vai receber também uma roupa. Olha que coisa. E o texto diz que é roupa branquinha, viu, gente? Branquinha, alvejada feito linho. Aliás, deixa eu fazer uma... Alguém aqui alcançou aquela época assim? Eu acho que o irmão Araújo deve ter alcançado, né, meu irmão? Roupa de linho, terno completo, lá em Penedo, provavelmente pelas ruas do Penedo, esse homem deveria caminhar usando aquele traje de linho impecável. Será que foi? Depois a gente vai contar para a gente se foi ou não foi. Mas, irmãos, quando eu penso nisso, sabe quem foi que fez algo semelhante? Foi uma criatura chamada Constantino. Quando ele transformou a igreja em igreja oficial, sabe o que ele prometeu? Ele prometeu 10 ducados, prometeu 10 moedas para quem quisesse se batizar, e uma roupa branca para o batismo. Pastor, eu acho que a gente pode usar essa estratégia, não pode? 10 moedas e uma roupa nova para você ser batizado. Eu fico imaginando a quantidade de gente que se ofereceu naquela ocasião. Eu já estava pensando nisto. E de repente, sabe, irmãos, a gente imagina que a roupa que este mundo oferece pode ser comparada aos trajes que o Senhor tem para a sua igreja. A igreja vai ser apresentada como igreja imaculada, irmãos, sem rugas. Uma igreja que é apresentada como a noiva do seu Senhor. É por isso que eu preciso insistir. Nós precisamos levantar uma voz profética, suave, mas profética. Sabe, irmãos, eu fico tão feliz quando... Não é sempre, não é, irmãos, que a gente faz isso. Mas você se recorda de Rubem Alves quando ele escreveu uma crônica que se transformou em livro, título de livro inclusive, quando ele disse que uma ostra que não é ferida, ela não produz pérola, que a maneira que uma ostra tem para
lutar contra aquilo que invadiu, aquilo que incomodou, é transformar uma pérola. Deixa eu lhe dizer, ó pérolas, ó pérolas. Eu acho que é isso que o mundo hoje precisa. Não é de contenda, não é de bandeiras de lá para cá, de cabo de guerra, de dedo em riste. Nós precisamos ser a expressão do amor de Deus, mas um amor que se compromete com a pureza, com a santidade e com a excelência daquilo que é o Evangelho. Que o Senhor nos conduza nesse processo, irmãos. Que o Senhor nos conduza em paz. Que o Senhor nos conduza. E aí eu vou repetir, me permita repetir e usar isso como a última fala, como a última palavra. Hoje alguém me procurou e disse que achou tão interessante aquela imagem das sardinhas confortavelmente acomodadas dentro de uma latinha. A nossa latinha continua, né, minha filha? Espremidinhos. E a gente tem que se ajustar, não é? Às vezes um incomoda, chega para lá, vem para cá. Eu sou alguém que tem defendido a substituição dessas camas king size, sabe, irmãos? Eu acho que isso não é legal, não. Não sei se os irmãos já perceberam, mas o outro, ou ela, ou ele, vai deitar tão longe que você não consegue alcançar. Nordestino é um cabra inteligente. Ele inventou a rede de casal. Ele inventou a rede de casal. E é por isso, sabe, irmãos, que eu não sei, mas este mundo precisa ver na minha vida e na sua vida a expressão do carinho de Deus, do amor de Deus em nossas casas e em nossas famílias. Que Deus lhe abençoe grandemente. E aqui me permita só brincar, é só brincadeira, é brincadeira, que a sua latinha seja uma linda latinha, uma linda e bela latinha. Mas se quiser, troque por odres, troque por odres. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, sabe, irmãos? E eu queria desafiar a igreja a renovar essa consciência de que nós somos a voz profética de Deus para este mundo. Que aquilo que está à nossa volta não deve determinar as nossas decisões, escolhas, comportamentos. Porque o que nos move é a graça, é o amor do Deus eterno, revelado em Cristo Jesus. Prepare o seu coração para esse momento. Prepare a sua alma. Converse com Deus. Peça ao Senhor que transforme o seu ambiente em família, em espaço onde a graça do Senhor se manifeste.